Boa noite a todos, logo começaremos com a nossa live. Eu gostaria de saber de alguém que esteja participando, bem-vinda, aí a Paula, se a imagem e o som está legal. Diz aí, dá para mim um feedback com o dedinho, ou diz, ou escreve como é que está a som e a imagem. Boa noite, Paula. Como é que está para você aí o som e a imagem? Está chegando bem, som e imagem, por favor, se puder me dizer, eu agradeço bastante. Ótimo, perfeito, Paulo, muito obrigado. Clica aí no aviãozinho, convida pessoas, o tema de hoje vai ser extraordinário, vamos falar exatamente sobre Mindfulness, falar sobre inteligência emocional, o papel da inteligência emocional, o papel do Mindfulness na inteligência emocional, então um tema extremamente importante. Régia Maria, boa noite, bem-vinda. Clica no aviãozinho, chama pessoas, eu quero essa live bem participativa, escreve, participa, pergunta, tira dúvidas, tá? Clica no coraçãozinho, com certeza vai ajudar outra pessoa, às vezes uma pessoa que está aí precisando desse conteúdo, precisando dessa informação, é importante que você chame, que você convide, te agradeço, e começaremos em segundos, tá? Só um segundinho que eu vou fazer um ajuste. Prontinho? Theo, bem-vindo, boa noite. Vamos começar a nossa live. Bem, meu nome é Djalma Santos, eu sou de formação, sou formado em psicologia, educação física, pedagogia. Eu trabalhei muitos anos com educação de minha vida, sou formado também como Master Coach Integral Sistêmico, sou mentor de desenvolvimento pessoal e de negócios, sou especialista em hipnose clínica, né? Faço palestras, dou treinamento de palestras, e ao longo dessa live, ao longo que nós estamos falando, eu vou dar alguns presentes, fazer algumas promoções para quem estiver aqui participando. E quem começar comigo agora, a exemplo das pessoas que estão participando, até o final, com certeza vai ganhar um prêmio lá no final da live, tá? Mas a questão é, o que significa Mindfulness? O que é que significa inteligência emocional nesse processo? E a pergunta seria, como inserir a meditação no teu dia a dia? A meditação é importante? Vamos ver na noite de hoje. Desde já eu peço que participem, que escrevam, que perguntem, que se coloquem e fiquem à vontade, tá? Então, o Mindfulness é uma estratégia que pode auxiliar na obtenção da inteligência emocional. Ou seja, ela é básica, ela é fundamental na inteligência emocional. E como que eu trabalho, como que eu desenvolvo o Mindfulness? Como é que eu desenvolvo esse estado de plenitude, esse estado de bem-estar, esse estado de presença do aqui e do agora, que nós falaremos na noite de hoje, nos próximos minutos, na próxima hora. Como que eu estabeleço Mindfulness? A partir de quê? Primeiro, do autoconhecimento, né? É importante que a gente se conheça, conhecer as próprias emoções. O que é o autoconhecimento? É a capacidade que eu tenho de conhecer as minhas próprias emoções. Isso, Paulo, atenção plena. Ter conhecimento do seu mapa do estado interno, né? Saber exatamente seus pontos fortes, seus pontos fracos, as suas emoções. Então, é se conhecer, é a primeira premissa, a primeira coisa para a gente trabalhar com Mindfulness. A segunda, qual seria? A segunda estratégia importante nisso aí, gerir as próprias emoções. Eu pergunto, quem de nós sabe de fato e de verdade gerir as nossas próprias emoções? E quando a gente fala gerir as emoções, já estamos começando a falar um pouco de inteligência emocional, que significa exatamente isso, né? Então, gerir as próprias emoções significa administrar o seu estado interno, o seu estado de bem-estar interno, né? Os impulsos, os seus recursos e intuições que nós temos. Todo mundo aqui tem intuição e eu digo desde já, dá muita atenção às tuas intuições, tá? Às vezes elas te dizem tanta coisa, nos diz tanta coisa, né? E a gente às vezes não deixa passar e não dá muita atenção para a intuição.
transforma a compulsão em escolhas conscientes. Então, esse gerir das próprias emoções tem a ver com tudo isso. Qual a terceira coisa que é premissa para a questão do mindfulness acontecer da melhor forma? A questão da motivação. Alguém consegue alguma coisa na vida sem ser motivado? Eu acho muito difícil, né? Então, assim, a motivação, ela é fundamental, né? A motivação, ela guia a execução dos seus objetivos. Ou seja, quando você está motivado, você atinge os seus objetivos de forma muito mais fácil. Uma pessoa desmotivada, com certeza, ela não chega onde ela quer. A quarta coisa é a empatia. A empatia que significa o quê? Quem gostaria de colocar aí para mim, escrever aí? Por favor, para você, o que é empatia? E aí eu peço, mais uma vez, que convide pessoas que compartilhem a live. Ela vai ficar gravada, claro, no meu Instagram, mas é interessante que as pessoas participem, sim, com certeza. Então, o que é que significa a empatia? Se colocar no lugar do outro de uma forma bem simples e direta, é eu me colocar no lugar do outro, tá? Então, a empatia, ela tem a ver com dividir dores, sofrimentos, você entender, na verdade, o que é que significa o ato de bondade, a gentileza. Já se diz que gentileza gera gentileza. Guerrinha, muito bem-vinda, boa noite, né? E a quinta coisa para o mindfulness acontecer se chama habilidades sociais. Ou seja, o que é que significa habilidades sociais? Significa você trabalhar com as pessoas que são extremamente diferentes. O diferente de mim, o diferente de você. As pessoas são diferentes uma da outra. E a grande tacada é exatamente você aprender a trabalhar com as diferenças, com as pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com você. Jeane, muito boa noite, bem-vinda. Bruneta, muito boa noite, bem-vinda. Muita gente entrando na nossa live, chama mais pessoas. Então, assim, para falar de mindfulness, eu falo obrigado, eu falo de resiliência. Resiliência é uma questão chave para o mindfulness. É a equalização das vozes internas, é viver o presente. Ora, nós temos, eu inclusive vou fazer uma live posteriormente, no outro dia eu vou fazer uma live falando um pouco dos demônios e dos anjinhos internos que nós temos. Nós temos na nossa cabeça aqui um anjinho do bem, aqui um anjinho do mal, e os dois falam, né? E que vozes são essas? E que atenção eu dou para essas vozes? Eu dou mais atenção para aquela que fala do bem ou aquela que fala do mal, né? Porque Marco Aurélio é um cara que ele diz o seguinte, preste bem atenção no que Marco Aurélio diz. Ele diz, olhe para dentro, está a fonte de todo o bem. Dentro de nós, dentro de cada um de nós, dentro de você, está toda a fonte da sabedoria, né, do conhecimento, das ferramentas que você precisa para fazer frente aos desafios da vida. Então, olha para dentro de você. Você tem olhado para dentro de você? Boa noite, bem-vinda, Cleide Arte em Bolos. Então, assim, olhar para dentro de mim significa uma introspecção inteligente, de você entrar e de você ver exatamente até onde você está crescendo, se desenvolvendo, né? E a pergunta que eu faço é uma coisa extremamente desafiante para mim e para você. Tenho certeza absoluta. O que é que significa o celular para você? Escreve aí para mim, diz, boa noite. O que é que significa o celular? Será que o celular seria um processo forte de ansiedade? Ou será que o uso excessivo do celular, olhar o tempo todo para o celular, ele não cria um mundo que já é extremamente acelerado? O nosso mundo, ele é um mundo hoje que ele realmente é muito acelerado, ele é muito rápido, ele é muito dinâmico. A tecnologia, as coisas passam na nossa frente com uma rapidez de raio, muito rápida, né? Então, seria o celular um processo forte de ansiedade ou de causa de o olhar o tempo todo, estar lá, boa noite, o tempo inteiro? Então, diz para mim o que é que você acha disso. Porque quando eu falo de mindfulness, e no final eu vou fazer uma pequena prática, se der, se não der, eu vou premiar com uma coisa muito melhor. Falar de mindfulness é como falar de um fator que impulsiona basicamente a inteligência emocional, tá? Esse é um dos papéis do mindfulness, é desenvolver a inteligência emocional, né? E aí, quando a gente fala de inteligência emocional, qual é o objetivo maior? Carlos, muito bem-vindo, boa noite. Qual é o objetivo maior, Fábio? O objetivo maior do ser humano na vida é ser feliz ou não? Quem concorda comigo aí? Quem acha que o nosso grande objetivo, a gente quer ser feliz? Todas as pessoas querem ser felizes, né? E tem alguns fatores que alimentam a felicidade. Vocês sabiam que existem fatores que alimentam a felicidade? Quem gostaria aqui de saber que fatores são esses? Eu coloquei aqui, eu anotei aqui 12 fatores que, na minha forma de ver e de entender, são fatores fundamentais para propiciar a felicidade, né? Então, vou falar de cada um deles. Para você ser feliz, é fundamental, na minha forma de ver, primeira coisa,
você tem a capacidade de saber expressar gratidão. Isso é fundamental. A gratidão é uma coisa extremamente importante, porque quanto mais você dá, mais você recebe. E quanto mais você recebe, mais você dá. Então, a gratidão para mim é a primeira coisa, como um ato extremo de felicidade. A segunda coisa, Douglas, boa noite. Cultivar o otimismo. Quem concorda comigo que quem cultiva o otimismo é mais feliz? Pois é. Terceira, evitar o excesso de pensamentos e comparações sociais. Você sabia que as pessoas pensam demais? E pensam entre 70 e 80 mil pensamentos por dia? E que 85% desses pensamentos são pensamentos negativos, não são pensamentos positivos, alavancador de felicidade? Então, o pensar excessivamente coisas que não constroem, que não levam a nada, e a comparação social, muita gente hoje com o advento da tecnologia, da questão do Instagram, por exemplo, das redes sociais, se comparam bastante, a competição é muito grande, não é, Som? A competição, hoje, as pessoas estão olhando para o Instagram e vendo um mundo idealizado, uma vida que muitas vezes não tem a ver com o real, né? E isso faz mal, isso adoece, isso causa ansiedade, causa depressão, causa sofrimento. Então, essa coisa de você realmente não se comparar e ter cuidado e ter dom de administrar os seus pensamentos é fundamental. Quarta coisa, praticar atos de bondade. Você concorda que quem pratica atos de bondade, quem gera bondade, recebe mais bondade? Neidinha, muito boa noite. Recebe muito mais bondade. Então, a prática do ato de bondade ele é fundamental para a gente ser feliz. Qual a quinta coisa? Nutrir bons relacionamentos. Relacionamentos positivos. Às vezes, você tem relacionamentos sociais, em ambiente de trabalho, de amizade, até de família mesmo, extremamente tóxico, né? Em que não constrói, não leva a nada. Então, começa a nutrir bons relacionamentos com pessoas de um nível elevado, de uma capacidade boa para somar e fazer você crescer junto com ela, e dentro dos grupos, das amizades e de tudo, né? A sexta fator de felicidade. Estamos falando de felicidade, que é mindfulness. Inteligência emocional é exatamente a busca da felicidade. Então, desenvolver estratégias para lidar com enfrentamentos. Os enfrentamentos, os desafios do dia a dia, aquilo que ocorre que você não tem controle sobre. Uma coisa que muitas vezes vem do nada, uma briga no trânsito, um tranco de um carro, uma agressão gratuita de alguém com você. Então a gente tem que começar a desenvolver determinadas estratégias, isso até o acordar à noite quando vai dormir, para a gente começar a enfrentar de forma positiva as coisas que vêm, que não são muito boas. E qual é a sétima coisa? Essa é muito importante, gente. Praticar o perdão. Quem concorda comigo, quem pratica o perdão, quem perdoa é mais feliz. Porque no momento em que eu perdoo, eu estou perdoando o outro, mas eu estou principalmente perdoando a mim próprio. Eu não posso perdoar ninguém se eu não me perdoo, se eu não me entendo, se eu não me compreendo, né? Então o perdão é um ato de felicidade muito importante na minha forma de ver e de entender. A oitava coisa, o oitavo ato de felicidade para você ser feliz, fazer atividades que envolvam você, ou seja, que sejam seus hobbies, aquilo que você gosta de fazer, procura fazer aquilo que você gosta de fazer, tá? E aí quem está chegando agora na live pode escrever, pode participar à vontade, tá? A live é aberta e participativa, tá bom? Então, gente, o hobby ele é fundamental, né? A nona coisa, saborear as alegrias da vida. Quantos de vocês, diz aí para mim, escreve aí, quantos de vocês costumam celebrar, comemorar, celebrar as coisas boas da vida? Gente, saborear aquilo que acontece de bom no nosso dia a dia, isso é fundamental para a felicidade nossa, tá? As pessoas às vezes saboreiam coisas negativas, mas saboreiam aquilo que vem de tão bom no dia a dia, o presente do aqui e do agora, o presente que Deus nos dá todos os dias, de acordar, de ter um dia maravilhoso, e muitas vezes passa pela vida e você não agradece. É disso que nós falaremos hoje na live, exatamente do estado de presença, né? Décima coisa, comprometer-se com seus objetivos, ter metas, ter objetivos, ter plano de vida. Quem sabe para onde vai, quem tem um plano de vida, é feliz, é muito mais feliz. As pessoas que não sabem para onde vai, que não tem um planejamento, não tem uma estratégia, não tem metas, realmente as tornam mais infelizes. A 11ª coisa, praticar espiritualidade. Gente, isso é fundamental. Eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando da crença de ninguém, eu estou falando da espiritualidade. Desenvolve esse lado, acredita que tem um ser maior, que rege tudo, o universo, a mim, a você. Eu creio que eu e você, nós somos a imagem e semelhança do Criador. Essa é a minha grande verdade, que eu sei que verdadeiramente é exatamente isso. Nós somos, né? O que você acha disso, Neidinha, Régia, quem está participando aí? Nós somos realmente, né, a criatura perfeita de quem fez o universo, quem fez a vida e o mundo e nos colocou aqui.
E a 12ª e 8ª fator de felicidade, na minha opinião, das 12 que eu pensei aqui, é cuidar do seu corpo. É fundamental que esse templo chamado corpo seja bem cuidado com a boa alimentação, com a prática de atividades físicas, que a gente verdadeiramente alimente o corpo, vá alimentando a alma, né? Porque alguém já disse lá atrás que existe o otimismo inteligente, né, real, e existe o otimismo ingênuo. Qual é um e qual é o outro, Djalma? Veja bem, isso rege comemorar e agradecer. É fundamental esse ato de comemorar, de celebrar as coisas boas e de ser grato, né? Ser grato pelo ato de acordar, ser grato pelo sol que brilha no nosso corpo pela manhã, ser grato pelo dia, pelas coisas pequenas, a natureza, o mar, né? A vida em si, né? O milagre que é a vida, né? Então, o otimismo ingênuo é aquele que diz assim, vai dar tudo certo, mas não faz nada para que aquilo dê certo. Vocês conhecem alguém assim? Eu sei que aqui ninguém é assim, mas digamos assim, tem alguém dessa forma? Claro que tem muita gente, né? Aí chama-se otimismo ingênuo, porque ele diz, vai dar certo, incrível, eu estou entusiasmado, animado e tal, mas não faz nada, né? E quando a gente não faz nada, o que é que acontece? Nada, né? Então o otimismo inteligente é quando você realmente está animado, está entusiasmado, isso vai acontecer, vai dar tudo certo, e constrói a jornada, constrói o caminho, e todas as possibilidades são realmente realizadas, tá? E aí, eu gostaria de falar para vocês, falar de mindfulness, é falar de qualidade de vida. Vocês entendem assim? É falar de qualidade de vida, né? Então, assim, quais são as duas coisas fundamentais, na minha forma de ver, para a gente ter qualidade de vida e entrar um pouco mais adiante na questão do mindfulness, na questão da meditação, inclusive. O primeiro fator que determina a qualidade de tua vida chama-se sensações físicas. O que é que significa, Djalma, sensações físicas? A forma como você utiliza o teu corpo físico. Como você tem utilizado o teu corpo físico? Você tem maltratado, você tem cuidado, você tem exercitado, você tem alimentado ele bem, né? Você sabe respirar, sabe que é fundamental para a boa meditação? Eu faço isso toda noite antes de dormir, quem me conhece sabe disso, né? Então eu faço a minha meditação antes de dormir, mas é fundamental que na questão da sensação física eu tenha um controle do meu corpo físico. Eu saiba qual a melhor postura, eu saiba como respirar. É tão fundamental e básico a respiração, ela é tão vida, ela é tão terapêutica, e que todos os dias a gente precisa aprender a respirar. O ato de inspirar e expirar, ele é fundamental para a vida. Então eu preciso aprender a fazer isso, a me movimentar, a ter um corpo realmente que me leve a essa qualidade de vida. Qual é o segundo fator que eu coloco? Pensamentos. Gente, pensamentos é uma coisa fundamental para a qualidade de vida. Eu pergunto para você, e gostaria que alguém escrevesse, colocasse para mim aí, onde você coloca o foco dos seus pensamentos? Diz para mim. Eu vou dar um tempo. Escreve. Onde você tem colocado o foco dos seus pensamentos? Onde você tem colocado o foco dos seus pensamentos? Diz para mim aí. Por quê, gente? Isso determina, sabe o quê? Isso determina o que você sente. E aí explicar um pouco da matriz de crenças para você entender isso que eu vou falar agora. Como é que se forma uma verdade, uma crença para mim? Hein? Veja bem, se forma a partir do primeiro passo da esteira chamado comunicação. Aquilo que eu estou fazendo aqui, comunicando verbalmente ou comunicando corporalmente, de forma verbal ou não verbal, essa comunicação, ela leva a pensamentos. Veja o caminho que eu vou traçar agora. Esses pensamentos, eles são o quê? Eles são imagens e diálogos internos. Lembra que eu falei do anjinho do bem e do mal? O pensamento significa imagens. Que imagem você tem colocado na sua mente? O que é que você tem visto todos os dias? Você tem visualizado coisa boa, coisa ruim? Está vendo TV todo dia, vendo notícia ruim de morte? Ou você está vendo bons vídeos, filmes, bons livros, bons hábitos de pensamento? Porque o pensamento, eles são imagens e se criam diálogos internos. O anjinho do bem e o outro do mal, que começa a dizer, você pode. Aí o outro vem do outro lado e diz, você não pode, você não é capaz. Você é uma pessoa boa, aí o outro vem e diz, você não é uma pessoa boa. E esses pensamentos, eles levam a um sentimento. Entenderam? O que eu comunico me leva a ter um pensamento através de imagens e de diálogos. E esses pensamentos me levam a ter o quê? Sentimento. Que sentimento? Sentimento pode ser de prazer, de felicidade, ou pode ser um sentimento
de tristeza, de depressão, de ansiedade. A Régia colocou aí, foco em Deus, na família, nas alegrias da vida. Não foco em coisas que eu não posso resolver. Perfeito, Régia, exatamente. Esse é um foco extraordinário que você colocou, né? E quando eu foco na boa comunicação, no bom pensamento, eu tenho sentimentos bons e positivos, eu começo a formatar crenças. E essas crenças se tornam minhas verdades, se tornam meus saberes, e essas crenças se transformam em quê? Em comportamentos diários, hábitos e atitudes, e me trazem resultados. Entender o caminho traçado? O que eu comunico me leva a pensamentos, o que eu penso a sentimentos. Sentimentos me formam crenças de poder ou de fraqueza, dependendo do que eu coloco em mim, e isso se transforma em comportamento e resultado. Não é fantástico isso? Não é libertador? Porque eu posso fazer um caminho para a mudança a partir daí. Ou eu posso fazer um caminho de fortalecer aquilo que não é bom também a partir daí. Tá? O que é bom e o que é ruim está dentro de nós. O poder de mudar e de transformar está em mim, está em você. Tá? Então, assim, 3 fatores são inimigos que te impedem de ir em frente. Quem saberia dizer para mim, o que é que te impede hoje? Régia que escreveu aí agora, o que é que te impede hoje, Kathleen, muito bem-vinda, o que é que te impede hoje de seguir em frente na tua vida, de chegar no teu propósito, nos teus objetivos, metas, naquilo que você planejou para a vida, aquilo que você quer de melhor para a vida, o que é que te impede? Diz para mim aí, o que é que te impede hoje? Obrigado, coraçãozinho, clica no aviãozinho, convida pessoas, tem muita gente participando, eu vou já deixar uma boa promoção aí, um bom presente para todo mundo, tá? Mas eu pergunto, o que é que te impede de seguir em frente? 3 fatores que eu coloquei aqui são fundamentais. Quem quiser comenta cada um deles ou pergunta, tudo bem. Primeiro fator que te impede de ir à frente, de seguir em frente, a indecisão. Gente, as pessoas indecisas, elas não vão para lugar nenhum. A decisão, nós temos a capacidade, nós temos o poder de decidir aquilo que nós queremos para a nossa vida. Nós temos a opção. Deus nos deu a capacidade de ter a decisão daquilo que a gente quer da vida. Então a indecisão para mim é o primeiro fator e que te leva a não ir para lugar nenhum. Segundo fator, dúvida. Quem duvida de tudo, quem duvida de si próprio, né? Quem duvida da vida, para quem acredita, duvida de Deus, ou não importa a sua crença, quem duvida de tudo e não acredita em muita coisa, realmente não chega a lugar nenhum. E o terceiro fator é o que a Régia colocou exatamente aí, o medo. O medo, então eu falei da indecisão, a dúvida e o medo, te impede de chegar onde você quer. O medo, ele é interessante que se compreenda. O medo ele pode ser um fator de impulsionamento, de defesa importante para a tua vida, mas o medo pode ser um fator limitante para a tua vida. Porque se você tem controle sobre o medo, ele é importante para a tua defesa. Vou dar um exemplo. Uma pessoa está no 20º andar, no parapeito. Se ela não tem medo de nada, ela vai andar, vai caminhar e vai pular e vai morrer. Né? Então esse medo impede dela cair, dela morrer. Uma criança de pular e de morrer. Mas, quando não é nada disso, e esse medo é abstrato, e geralmente o medo é abstrato, ele não tem um objeto, ele não é concreto, ele é uma coisa que vem aqui, né, e a gente começa a ter medo. Uma pessoa, por exemplo, que tem medo de altura, tem medo de avião, a tendência de avião cair é muito difícil. As pessoas têm medo de coisas bobas, de uma barata, né? A barata é pequenininha, não tem poder nenhum sobre o homem. Mas as pessoas têm medo, e tantos outros medos, quem quiser citar aí uma série de medos que existem, que eles são abstratos, eles não são reais, concretos. Esse medo ele te domina e te impede de ir para onde você quer. Então, 3 fatores fundamentais, anota aí, coloca aí para você, reflita na tua vida, tá? Tudo que eu estou falando aqui, eu vou pedir para você que você reflita, faça a relação daquilo que eu falo com aquilo que é a tua vida. Por exemplo, as 3 coisas, a indecisão, você tem sido indeciso? A dúvida, você tem tido muitas dúvidas em vários aspectos. E o medo te domina. Esses 3 fatores, eles te impedem de ir adiante, com certeza absoluta. E medo, já que está falando de medo aí, pessoal, quem poderia me dizer quais são os principais? Eu vou colocar aqui, eu vou colocar 5 medos fundamentais. Os 5 maiores medos do homem, o homem que eu falo, homem e mulher da humanidade. Quem sabe me dizer quais são os 5 maiores medos? O primeiro medo maior se chama o medo da pobreza. E isso não sou eu, né? A ciência que coloca os estudos na área de comportamento humano e coloca isso para a gente, né? O medo da pobreza. Esse é um dos maiores medos do ser humano. O segundo medo, o medo da crítica. As pessoas têm medo, isso, medo de ser pobre, né?
O medo da crítica, as pessoas têm medo da crítica, porque alguém já disse o seguinte: eu vou fazer uma crítica construtiva para você. Eu pergunto, alguma crítica constrói alguma coisa? Se alguém me fizer uma proposição, me mostrar uma forma, uma alternativa, 10. Mas criticar por criticar, ela não constrói, né? O terceiro maior medo da humanidade, medo de doença. Todas as doenças, as pessoas têm medo de adoecer, de morrer. Tem gente, inclusive, que morre antes do necessário, antes do tempo, né? Tem gente que vive doente, tomando remédio sem necessidade nenhuma, né? E o quarto medo é o medo de perder o amor de alguém, o medo de deixar de ser amado por alguém. Então, esse medo aí, ele é muito forte na humanidade. Suzana Alice, muito bem-vinda. É muito forte na humanidade, perder alguém que você ama. E o quinto medo, o medo da morte, né? Esses são os 5 maiores medos que as pessoas têm, né? E falando ao oposto da questão dos medos, vamos falar um pouco sobre o que seria uma mente plena. Aí já falando um pouco mais do mindfulness, doenças, isso, verdade, já. Um pouco do mindfulness, entrando exatamente aí agora. É exatamente o mindfulness, um estado de consciência plena, um estado de presença de aqui e de agora. E o que seria uma mente plena? Segundo Jon Kabat, ele diz o seguinte: a mente plena significa prestar atenção de uma maneira específica, propositadamente, no presente sem preconceitos. É você ver aquilo que acontece. Quantas pessoas que não veem o presente? Vocês sabiam disso? Sabiam que as pessoas estão tão preocupadas com o futuro ou preocupadas com o passado lá atrás, elas esquecem de viver o hoje. E elas exatamente não têm a capacidade de ver o presente. Então, a mente plena é aquela que presta atenção de maneira específica, propositadamente, no presente, sem nenhum preconceito, sem criação de juízos de valor. Só olha e só observa. Isso é atenção plena. Digamos que o mindfulness, ele consiste simplesmente em observar, contemplar e examinar. Isso que você faz. Bem-vindo, Souza, boa noite. Dá-se conta da experiência presente com abertura e aceitação. Isso é mindfulness, no conceito mais amplo, né? É só estar presente, é estar ali, aqui e agora, no momento. Mindfulness é calma. Quem gostaria de ter calma, de ser presente, estar ali, vivendo o dia a dia de forma total e plena? Mindfulness é clareza e felicidade. Quem gostaria de ter clareza e felicidade? Diz para mim. Verdade, gente. Quem gostaria de ter clareza e felicidade? Alguém aí quer isso? Pai, faz um sinalzinho aí para mim. Quem gostaria de ter tudo isso que eu falei? O meu papel como terapeuta, que sou, o meu papel como master coach, que sou, ou como mentor, que sou, é exatamente propiciar essas ferramentas, essas metodologias, essas formas de ser. E quem quiser conhecer um pouco mais, claro, pode conversar comigo depois pelo direct, pode conversar comigo depois pelo Instagram, vai lá na minha bio do Instagram, tem meu site, tem meu WhatsApp, enfim, fica à vontade, né? E isso é uma coisa que agora eu vou oferecer um presente para vocês. Eu falei que nós teríamos uma sessão de meditação, né, de 15 minutos, e eu gostaria de oferecer um presente. Quem ficar até o final da live e ao terminar da live fizer 2 coisas apenas. Uma, fazer um print de tela da nossa live, colocar lá no seu Instagram e me marcar, tá? Mandar para mim e me marcar. Quem fizer isso e ficar comigo até o final, eu vou oferecer uma sessão de mindfulness, uma sessão de meditação, gratuitamente, somente eu e você. Eu não gostaria de fazer aqui de forma coletiva, eu e muitas pessoas, mas individualmente sim, e a gente pode fazer isso online, tá? Então estou oferecendo nesse momento para vocês, fazendo essa oferta de um presente para prestigiar a vocês que estão participando da live e a outras pessoas que estejam chegando no momento e que façam print, compartilhe, fale comigo lá pelo direct e a gente vai marcar, a gente vai agendar, tá? Essa sessão de mindfulness, meditação. E aí eu te pergunto, hoje, agora, falando de tudo isso, como vocês se sentem? Vocês concordam com tudo isso que nós estamos colocando? Qual o teu sentimento? Qual é o teu pensamento? Quais são os teus pensamentos hoje? Quem gostaria, quem se atreveria a escrever aí e dizer assim, no momento que mais predomina em mim são pensamentos negativos, ou pensamentos positivos, ou pensamentos A, B, C, D, não importa.
Mas como está teu poder sobre os teus pensamentos? Diz para mim aí. Interage comigo, participa aí e diz, escreve aí. Como estão seus pensamentos? Eles são bons, eles te dominam, você os domina. Eles trazem coisas boas para você. Aquilo que eu falei, os pensamentos que trazem sentimentos bons, que criam crenças fortalecedoras e poderosas, que te traz comportamentos altruístas, bons, positivos, e te traz resultados magníficos. É isso? Escreve aí para mim, diz aí para mim, eu gostaria de ouvir. Né? E escrevendo isso e vendo tudo isso que eu falei, qual o sentimento que vocês estão tendo? Se vocês escreverem isso para mim, vai ser o maior presente, porque é uma interação. Eu só posso oferecer alguma coisa quando eu recebo, ou seja, quando eu recebo um feedback, não está assim, assim, assado, aí eu posso ir mais adiante e oferecer mais. Então, como você se sente na noite de hoje, com essas informações? Quais as suas emoções nesse momento? Ou escreve num papel para você mesmo. É uma terapia, uma pequena terapia na noite de hoje. Que emoções você está tendo na noite de hoje? Diz aí. Porque, gente, veja só, uma coisa, reflita bem no que eu vou falar aqui. Comenta à vontade, eu gostaria bastante. Uma coisa é você viver o sonho. Outra coisa é você querer o sonho. Quem concorda comigo? Uma coisa é você viver o sonho. Outra coisa é você querer o sonho. O nosso mundo, o mundo de hoje, é um mundo de querência, digamos assim. É um mundo que quer muitas coisas, é um mundo que quer e faz muito pouco, né? É um mundo que, aí quando eu digo, viver um sonho é uma coisa, querer um sonho é outra coisa. Querer, eu posso querer muitas coisas, o que eu faço para que isso aconteça? Lembra que lá atrás eu falei daquela frase lá, né? As pessoas, na verdade, elas querem muito e fazem muito pouco. Chama-se otimista e ingênuo, né? Ele quer e nada faz, né? Jeane colocou aí eu o que? Jeane escreve aí que eu quero entender o eu. E aí, gente? Somos. Eu vou dizer para você uma coisa que ela é importante, de todas as que eu falei aqui. Nós somos aquilo que pensamos. Quem concorda com isso? Nós somos os nossos pensamentos. E eu tenho o poder de interferir nesses pensamentos. Eu tenho mecanismos, eu tenho ferramentas, eu tenho formas de lidar com os pensamentos. Porque nós somos aquilo que pensamos. Nós podemos ser coisas muito boas ou não tão boas, dependendo daquilo que a gente constrói no nosso pensamento, na nossa base. Por exemplo, invoque um pensamento com frequência, bom ou ruim, não importa, um pensamento todo dia aquilo lá. E você vê se aquilo não vai se tornar um hábito, e aquele hábito vai se tornar um comportamento, vai trazer um resultado? Claro que sim. Quem pensa o tempo todo em doença, em coisas ruins, em violência, que hoje mais acontece no nosso país, no mundo, né? O mundo está extremamente violento, o Brasil particularmente, e quem alimenta isso todos os dias, começa a ter hábitos de violência, começa a ter hábitos não muito bons. Mas quem alimenta com coisas boas, com a felicidade, com a busca do bem-estar, com certeza vai ter resultados magníficos, com hábitos magníficos. Quem concorda comigo aí? Diz aí. Escreve para mim. Então vou deixar agora para vocês algumas perguntas que eu chamo de inteligentes, que proporcionam a capacidade de você refletir sobre você. Pega papel e caneta, quem puder, tiver condições aí. Escreve no papel. Se alguém tiver a coragem de escrever aqui, vai ser 10. Se não, escreve para você. Quem sou eu? Você já fez essa pergunta para você alguma vez? Quem sou eu? Regia colocou: os pensamentos positivos junto com as atitudes positivas constrói e dão corpo aos resultados. Perfeito, Regia. Exatamente isso. E aí, nisso que você fala, nós temos o poder da escolha. Nós temos o poder da decisão. Porque quando você escolhe e quando você decide ter pensamentos positivos, os resultados realmente são bons. Mas se você escolhe o inverso, também os resultados não são bons, né? Então, para mim, esse é o milagre da vida, né? Que Deus nos deu a capacidade de decidir, de optar pelo que nós queremos, né? Então, coloca aí para você, quem eu sou? Alguém já fez essa pergunta? Não é quem eu sou para dizer assim, eu sou João, eu sou Maria, eu sou Pedro, eu sou empresário, eu sou médico. Não. Quem eu sou como ser humano. Quem eu sou como essência humana. Quem eu sou como propósito, como missão de vida. Quem eu sou como uma pessoa que veio para fazer a diferença. Quem eu sou como uma pessoa que quer deixar um legado para a vida, para a família, para as pessoas. Quem eu sou? Segunda pergunta. Quais são as minhas forças? Já se perguntou?
Você tem forças, existem ferramentas para alavancar. Ótimo, pelo coraçãozinho. Clica no aviãozinho, chama mais pessoas. Nós estamos na metade da live. Quais as tuas forças? Anota no papel, olha, visualiza e dimensiona isso cada vez mais. Aumenta, busca ajuda, eu posso te ajudar. Quais os meus valores? A vida, ela é feita, na minha forma de entender, de princípios e valores. Que valores regem a minha vida? Que valores definem o direcionamento da minha vida? A outra pergunta. No que eu sou bom? Já parou para pensar? O que você faz muito bem, que todo mundo elogia, e você está bem? Anota. E pega todas essas anotações e faz um plano de transformação, de mudança, de impulsionamento. Só ou com alguém, não importa. Tá? Porque eu te proponho aqui nessa noite, viva o Mindfulness de forma presente. Tenha uma atenção total no presente, no momento, plena, concentre e viva o presente do nosso dia a dia. Deus nos deu, ao acordar, um presente que nós temos. O de concreto não é o ontem. O ontem passou. O de concreto não é o amanhã, o futuro. O futuro talvez exista ou não. Mas o presente, sim. Ele é concreto. Acordar, viver, e as pessoas perdem essa dimensão. E se perdem no futuro, se perdem no passado, e aí se tornam ou depressivas ou ansiosas demais e deixam de viver o presente. Eu vou falar no final de alguns benefícios disso que eu estou falando para vocês. É um presente que eu deixo para que vocês reflitam. Substitua, gente, as preocupações com o passado e o futuro por uma conscientização, uma consciência avançada do agora, a consciência avançada do momento, de ver as coisas. Você sabia que tem muita gente que vai à praia, olha para o mar e não vê o mar? Muita gente vai para um parque, olha para as árvores, para as flores, as plantas, os animais, e não veem as plantas, as flores, os animais. Pois é, elas enxergam até, mas não veem, não sentem aquele momento. Porque elas estão absorvidas em problemas, em preocupações, no carnê de amanhã, no problema na briga do passado, né? E elas perdem a beleza, o encantamento da vida. Isso é o que conta, a felicidade, né? Então substitua as preocupações do passado e do futuro por uma consciência avançada do agora, com a percepção de sentimentos claros. Se perceba, olhe o que é que você sente em cada momento. Anote para você, quando você tem um bom sentimento, um sentimento negativo, anota para corrigir, para modificar. E quando é bom, anota para você dimensionar, aumentar, dar vazão, dar espaço para aquilo, para as boas sensações, dentro do teu ambiente de vida, de trabalho, no mundo, na família, nos amigos. Né? Isso é fundamental. E falar um pouco dos benefícios do Mindfulness. Quem gostaria de saber o que é que eu ganho? Fernando, né? Bem-vindo, Fernando Pereira. Fernando, o que é que eu ganho? Quais são os benefícios praticando o Mindfulness? E quem quiser saber um pouco mais, eu estou fazendo uma explanação geral aqui sobre isso, me procura depois no privado, vai lá no meu Instagram, que é o @DjalmaMentor, vai no meu direct, fala comigo, vai na minha bio, clica lá, vê direitinho tudo que tem de informação e fala comigo. Quais são os benefícios do Mindfulness? Primeiro benefício fundamental, diminuir a ansiedade. Quem gostaria aqui de ver reduzido muito mais a ansiedade? Todas as pessoas. O Brasil, ele era o terceiro lugar no mundo antes da pandemia em país ansioso. Depois da pandemia, nós nos tornamos campeões mundiais, infelizmente, de ansiedade. O mundo e o Brasil ficam ansiosos. Por quê? Por conta de tanta coisa que aconteceu. Eu não vou falar aqui de pandemia, não vou falar de tudo que aconteceu, mas nós somos hoje o país mais ansioso. Então, o primeiro benefício é exatamente diminuir a ansiedade. Quem gostaria, fala comigo depois. Segundo ponto importante de benefício. Pode prevenir a depressão. Te tirar lá de trás, do passado, coisas negativas. Tem gente que vive ainda de glórias passadas e esquece do momento. O Mindfulness te traz para o momento. Te traz para o aqui e agora. Traz você para o presente da vida. E a ansiedade, ela muitas vezes, e aí eu vou falar um pouco como hipnoterapeuta clínico, a hipnose trabalha com isso, né? E ela reduz drasticamente, e muitas vezes até acaba com o processo de depressão. Terceiro benefício, aumenta a satisfação com você mesmo. Você fica mais satisfeito com si, você fica mais feliz. Quem gostaria de estar mais satisfeito consigo mesmo? Vitor, muito bem-vindo, boa noite. E o quarto benefício, ajuda a diminuir as distrações do cérebro, ou seja, traz para o momento presente. Tira aquelas coisas, distrações que não levam a muita coisa, né? Então, esses são os benefícios do Mindfulness. Eu gostaria
de pedir agora para vocês, quem pode fazer um print de tela aí bem legal, eu estou fazendo a apresentação, não vou tirar, eu vou pedir um favor encarecido para que vocês tirem um print de tela, coloca lá no teu Instagram, me marca, manda para mim, eu vou te oferecer gratuitamente uma sessão de mindfulness, tá? Então, quem poderia fazer esse print de tela? Boa noite, Vitor. Vamos lá? Fazendo? Acho que alguém fez, né? Espero que alguém tenha feito. Agradeço bastante, tá? E para a gente finalizar um pouco mais com relação a essa questão do mindfulness, do equilíbrio, do bem-estar, do estado de presença, do aqui e do agora, eu vou dizer para você refletir, e eu gostaria bastante que alguém interagisse comigo. Duas coisas. A primeira coisa, escuta bem a frase que eu vou falar aqui. Aonde você for, lá você estará. Aonde você for, lá você estará. Pois é. Aonde eu for, lá eu estarei. Porque não é um ambiente externo. Não é o externo que me faz diferente. Djalma pode estar no Recife, como eu estou agora aqui no Recife, em Boa Viagem. E eu posso ir para a China, para o Japão, para a Europa, para a Ásia, para qualquer país do mundo. E se eu não mudo, se eu não me transformo, se eu não faço mudanças interior, se eu não busco minha essência, aonde for lá eu estarei do mesmo jeito. Esse é o sentido. Aonde você for lá você estará. O que vocês acham disso? Aonde eu for, se eu for da mesma forma, tem pessoas que dizem assim, não sei se vocês já viram, eu já ouvi muita gente dizer assim, eu vou mudar de vida. Eu agora vou sair, dá o exemplo de minha cidade, eu vou sair do Recife e vou morar na Inglaterra, na França, na Itália, em Portugal, na Europa, onde quer que seja, ou no sul do Brasil, para eu mudar de vida. E eu digo para essa pessoa, você pode ir para onde você for. Se você não fizer as mudanças necessárias, suas, interiores, como ser humano, como pessoa, como essência, você pode ir aonde você for. E você será a mesma pessoa. Nada muda. Isso é profundo? É sim. É para a gente refletir. Eu posso mudar exatamente aqui. Eu posso mudar exatamente no hoje. Eu posso mudar entendendo que hoje, o dia que começa, boa noite, baixinha, o dia que começa, hoje, para mim, é a oportunidade que eu tenho dada por Deus para mim. Para que eu faça as mudanças, tenha os resultados que eu mereço ter, tenha a atitude e o comportamento que eu preciso ter. Porque a frase é exatamente essa. Aonde você for, lá você estará. A segunda reflexão que eu faço na noite de hoje é a seguinte. Preste bem atenção, quem quiser anota até. Muitas pessoas estão vivas, mas elas não tocam o milagre que é estar vivo. Muitas pessoas estão vivas, mas elas não tocam o milagre que é estar vivo. Tem muita gente que está vivo morto. Tem pessoas que andam pela vida e passam pela vida. Tem pessoas que têm a beleza de um dia maravilhoso de sol, de uma praça, de uma criança brincando, do mar lindo, verde esmeralda. Esse final de semana passada, mais o dia, eu estava caminhando na praia aqui em Boa Viagem e me inspirou bastante. Eu vi pessoas alegres caminhando, correndo na praia, sem máscara, livres, libertas. Aquele mar verde esmeralda, a areia brilhando no sol, as ondas com espumas brancas. Eu parei, olhei para o mar, me prostrei e agradeci a Deus pela vida, pelas pessoas, por tudo aquilo, pelo milagre do dia, pelo milagre daquela manhã que estava sendo oferecido para mim e para todas as pessoas. Pessoas que muitas vezes passavam correndo pela praia, caminhando e não percebiam essa beleza. Porque muitas pessoas estão vivas, mas elas não tocam o milagre que é estar vivo. É verdade, gente. É verdade.
Muitas pessoas estão vivas, mas elas não tocam o milagre que é estar vivo. Estar vivo é estar presente no aqui e no agora. É agradecer quando você acorda pela manhã a Deus e dizer, puxa vida, incrível. Hoje eu estou recebendo o milagre da vida, hoje eu estou recebendo aquilo que tem de melhor, que o meu Criador deu para mim, que é a capacidade de acordar, de respirar bem, de ter a felicidade de olhar para fora da minha janela, olhar para a vida, olhar para o sol, agradecer pela família, pelos filhos, pelos amigos, pelo meu trabalho, pelo meu negócio, ser grato. Bem-vindo a Nalva Sampaio. Ser grato e dizer para Deus que esse sim, verdadeiramente é o grande milagre. Porque muitas vezes eu estou absorto naquilo que passou, gente, não resolve mais nada. Passou, acabou. Olha, o que eu estou falando aqui agora, daqui a 5, 10 minutos, quando terminar, passado. Foi agora, o momento atual que eu estou vivendo agora, sim, é presença real. Eu interagindo com vocês, conversando aqui, colocando conteúdos que possa transformar, e o meu objetivo é levar alguma coisa que toque a tua vida, que transforme a tua ou a vida de outra pessoa. Esse é o meu grande pagamento, tá? E quando eu entendo tudo isso, eu entendo aqueles princípios que eu falei de felicidade, aqueles 12 princípios de felicidade, eu começo a entender que verdadeiramente eu não sou daquelas pessoas que estão vivas, mas elas não sabem tocar o milagre que é estar vivo. Eu sou uma pessoa que vivo e sei tocar o milagre da vida, ser grato, perdoar, ser feliz e fazer da minha vida uma vida de mudança, de transformação, para mudar e transformar do outro. Porque um dia lá atrás eu pensei que para eu mudar o mundo, eu poderia com a minha vontade mudar o mundo. E depois eu entendi que não. Para eu mudar o mundo, primeiro eu mudo a mim próprio. Quando eu mudo a mim mesmo, eu me conscientizo e me transformo, eu começo a mudar o mundo, porque ao meu redor, as pessoas que me cercam, elas começam a ser tocadas, elas começam a mudar a vida. E eu começo a transformar o mundo. Não é interessante isso? Às vezes a gente quer tanto consertar as coisas, as pessoas lá fora, a culpa é de fulano, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E muitas vezes eu tenho a capacidade de olhar para dentro de mim. Lembra daquela frase que eu falei no início? Quer conhecer o milagre da sabedoria? Olhe para dentro de você. Tire um dia para você. Na semana, tire um dia só seu. O dia em que você vai se ver, se olhar. O dia em que você vai sair, usufruir do tempo melhor, fazer o que gosta. Uma praia, no cinema, não importa. Mas aquele dia é teu. Unicamente, exclusivamente teu. Isso é terapêutico, isso é importante. Então, gente, era isso que eu queria deixar na noite de hoje para vocês. E falar um pouco mais de meditação e mindfulness. A gente vai fazer com cada um individualmente, que entra em contato comigo depois pelo privado no Instagram, que é o @djalmamentor, né? Que fizer um print de tela, espero que tenham feito, né? Se não fizeram, façam, por favor, gostaria muito. E me marca, manda para mim e a gente vai agendar a sessão, tá? Agradecer a todos que participaram, todos imensamente, muito, muito bom. E dizer que a nossa próxima live vai ser amanhã. Amanhã eu estarei fazendo uma outra live. Essa live vai estar sendo colocada no Stories, no feed do meu Instagram. Vai falar sobre por que procrastinamos. Quem aqui procrastina? Diz aí para mim, eu não, qualquer coisa assim. Quem procrastina? A live vai ser exatamente sobre por que procrastinamos. É um ato que acontece em todo ser humano, naturalmente, mas a gente tem mecanismos e formas de evitar isso, de resolver, não procrastinar, ter bons resultados, crescer e ter sucesso. Então a live de amanhã, nesse horário, nesse mesmo Instagram aqui, será sobre por que procrastinamos. Eu já te convido, peço, agradeço bastante que você compartilhe, divulgue. Se alguém gostou do conteúdo dessa live, copia ela, manda para alguém que acha que seja interessante ela ouvir esse conteúdo que foi falado hoje à noite aqui. Eu vou agradecer bastante. Depois, quem quiser olhar, a gravação da live está lá no meu Instagram, vai ficar gravado, né? Agradecer a todos, desejar que todos fiquem na paz, na harmonia de Deus, que fiquem na paz, na harmonia da vida, fiquem na paz, na harmonia do presente. Uma boa noite, muito obrigado pela atenção, disponha de mim por aqui. Até mais, boa noite.